Hussein Farhad está usando esteroides, então Hussein, você é um pedaço de merda. Simples. Se você não está disposto a assistir a este vídeo inteiro, desligue o vídeo agora mesmo. Não assista. Eu saberei sobre seus comentários se você realmente assistir a este vídeo inteiro. Não peça minha opinião se você não consegue acompanhar meus raciocínios sobre o que eu penso sobre o status natural de Hussein. Mas observe seus votos. E aí, sou eu, seu garoto, Johnny Shreve. Eu tenho Bodybuilding Pro para dizer como é. Finalmente, eu estava esperando para fazer este vídeo há um bom tempo. Vocês estão comigo e isso já é antigo. Eu estava esperando para fazer meu ponto em um vídeo onde as pessoas realmente escutariam. E acontece que é justamente essa situação toda. Parte 1. O que eu penso sobre o status do Hussein? Eu acho que ele é natural. Meu Deus, John, você está trapaceando. É porque você e Greg são amigos novamente? É por isso que você está dizendo isso? Você está protegendo Greg? Não, eu não acho que esse garoto tenha uma genética 1 em 1 milhão de jeito nenhum. Agora estou falando sobre, tipo, como ele se parece. Que genética milionária. Isso não é. Isso é 100% alcançável para qualquer um que tenha uma genética decente. Isso é um físico reconhecível, bom físico. Esse é um bom físico, sabe? O que é impressionante é o físico natural de Sam Sulek. Isso é impressionante. Meu físico natural é impressionante. Desculpe, quem está dizendo que está longe de ser quente, não é? Há uma razão pela qual vocês acham que é, e é exatamente a mesma razão, eu disse ao Greg. Então, Greg, não leve isso para o lado pessoal e seja sincero com você. Aqui está o ponto que eu tenho tentado fazer para sempre, para sempre. Você vai entender o que eu estou realmente dizendo e por que eu não faço. Travesso ou não, me dê com você, certo? Esses são os fatos número 1. Eu disse ao Greg, isso é culpa sua, e ele está tipo, eu sei por que é culpa dele? Número 1. A cultura de natural ou não, podemos concordar 100% que Greg Doucette é quem fez a cultura de natural ou não o que é hoje. Podemos dizer isso. Existem alguns outros caras que começaram, como os Jason Blahas. Eu não conheço o Kenny Ko, mas antigamente ele era um dos caras. Mas estou falando do que fez essa coisa ser o que é hoje. Podemos dizer que Greg Doucette é o cara. É assim que funciona, pessoal. Greg Doucette é um bom atleta. Greg Doucette tem uma genética incrível. Conheço Greg Doucette pessoalmente e ele é um dos melhores atletas que já conheci. Você faz muita coisa. Greg Doucette é de Yarmouth, Nova Escócia. Esta é Yarmouth, Nova Escócia, Yarmouth, Nova Escócia, hoje. Na verdade, apenas isso, não as pequenas áreas ou cidades ao redor. São 7.848 pessoas a partir de 2021. Era muito menos do que isso quando Greg se formou. Greg tem 40, quase 50 anos. Diga desta forma, o que você vai fazer, Johnny? Fácil assim? Se você mora em um lugar pequeno, você mora em uma cidade inteira, ou cidade ou vila de 7.800 pessoas. Agora, menos do que quantos atletas geneticamente talentosos você acha que cresceu ao redor? Provavelmente não muitos. Quantos como eu você acha que ele cresceu ao redor? Nenhum, talvez um. Meu viés de confirmação quando se trata de julgar se as pessoas são naturais ou não em termos do que é alcançável é porque, pra mim, eu era normal. Pra minha capacidade atlética, o músculo que eu tinha no ensino médio, eu não era o único. Havia muitos como eu. Greg Doucette sai daquela pequena área e então vai para a universidade na Acadia University em Wolfville, Nova Escócia. Você sabe o quão grande é Wolfville, Nova Escócia? 5.000 em Wolfville, Nova Escócia, você entende? Ele cresceu em um lugar que é realmente pequeno. Avançando para os dias atuais, onde já concordamos que Greg é o cara para dizer se alguém é natural ou não. Agora não me entenda mal, Greg. 100 podem ver a diferença de natural ou não quando se trata das coisas óbvias. Quando você vê alguém como Michael Hearn, que obviamente não é natural, disse Greg. Esse garoto tem uma genética de 1 em 1 milhão, ele não tem. Eu me recuso a colocar Hussein Farhad na mesma classe que alguém como eu. Ou qualquer um dos garotos com quem eu cresci que tinha uma genética tão boa quanto a minha, ou melhor. Mas aqui está o problema. Quando chega a hora, a avaliação de Greg sobre o que é natural ou não é totalmente exacerbada por sua persona e pela quantidade de pessoas e seguidores que ele tem. E quão pouco você sabe sobre o quanto Greg realmente tem. Em termos de história, estar perto de atletas geneticamente dotados 1 em 1 milhão, como posso dizer com sucesso que alguém tem genética 1 em 1 milhão,
Quando eu nunca cresci em torno de uma genética 1 em 1 milhão, Hussein Farhad não é tão impressionante. Se Hussein Farhad está usando esteroides, então Hussein, você é um pedaço de merda. Simples. Ele não tem esse físico super inflado e louco que Greg fez todo mundo pensar que ele tem. Então vamos seguir em frente por um segundo para Farhad. A segunda razão pela qual isso é tudo é que ninguém se importa com quem é esse garoto se não fosse por Greg colocá-lo em evidência. Agora eu vi que Hussein comentou na minha postagem, eu queria ler e ele deletou. Eu só consegui uma parte e tive que tirar um print, pois fica lá, mas eu queria ir procurar. Não consegui mais encontrar porque ele tirou. É engraçado como todos estão falando sem conhecer todos os fatos. Eu tinha 1,7 milhões no Instagram antes mesmo do Greg, e depois disso não consegui ler mais. Há uma grande diferença entre o YouTube e o Instagram. Há uma diferença enorme, sabe? Podemos falar sobre isso mais tarde. Mas ninguém se importa com o status desse cara se não fosse pelo Greg nesta parte do Farhad número 1, pessoal. Do ponto de vista de um treinador, e por ter amigos que são do Oriente Médio, eles têm genética. Eles têm dons genéticos para terem peitos grandes. Eu não conheço nenhum, pode ser apenas minha tendência à confirmação, mas eu posso prometer a vocês, por favor, qualquer um pode apenas comentar na seção de comentários. Quantas pessoas do Oriente Médio você conhece que malham e têm peitos massivos? Quase todos eles têm, eu não me importo. Minha experiência agora, quando você olha para um Farhad, nesta imagem aqui, estou mostrando a você à esquerda. Você pode ver que o garoto tem um físico bastante bom. Isso, na verdade, são 19 anos, não são 17. Há um grande mal-entendido quando se trata de seu status real, como em termos de seu peso real. Quando ele começou, ele tinha apenas 139, algumas libras. Ele não tinha 123 anos. Você pode ganhar 40 libras qualquer um que seja um novato. Tem potencial para ganhar muitos músculos, desde que você esteja fazendo isso corretamente e pendente. Você tem uma genética bastante boa, e se você tem uma genética bastante boa, você pode ganhar peso e músculo também. Não acredito que ele seja completamente honesto. Quando se trata do seu peso real, isso é outra coisa. Não acredito nesse garoto de jeito nenhum quando se trata de ele te dar a informação correta sobre o quão grande ele realmente é. Por quê? Em todas as fotos que você vê, ele está fazendo o clássico isso. Olhe para isso! Quando eu costumava tirar fotos, eu costumava fazer isso. Em todas as fotos, eu empurrava meu braço assim e tirava uma foto. Provavelmente estou olhando para cá porque consigo me ver, certo? Isso parece enorme comparado a isso, né? Então se eu colocar uma foto de comparação do meu eu menor, que realmente parece bastante bom. Para um garoto no ensino médio, isso para uma garotinha no ensino médio, tipo, ó, cara, você está tão bem. Farhad, você olha para os abdominais dele. Mas se você olhar para a foto dentro dele, ele está exacerbando tudo. Então, o motivo pelo qual eu não acho que ele está sendo honesto sobre o seu peso real é porque todo mundo, por algum motivo absurdo, mente sobre o peso e o fisiculturismo. Eles sempre fazem isso. Eles pensam que se eu disser que meu peso é muito melhor, maior do que realmente é, isso tem algum tipo de eu não entendo isso. Todo mundo faz, eu vou, você pode, literalmente. Eu estive lá. Eu vi pessoas postando seu peso e elas estão com Air Force Ones, calças de jogging e coisas do tipo. E eles já são impressionantemente massivos. Mas eles precisam dessas 5 a 10 libras extras de roupas neles para dizer que estão com 300. É como, cara, está tudo bem em dizer que você está com 290. Quem se importa? Toda foto que vejo esse garoto postar, ele manipula. Lá vai você de novo, com boa iluminação, a câmera dele está assim. Certo para fazer tudo parecer maior. Tudo. Para mim, isso é um bom físico. Isso não é genética 1 em 1 milhão. Isso é alcançável. Eu treino pessoas assim aqui. Deixe-me mostrar um atleta meu que é natural. Posso te colocar em evidência no vídeo? Tudo bem, perfeito, tudo bem, certo? Scott me disse. Eu fiquei tipo, quanto peso você ganhou no primeiro ano? Ele disse 20 libras, quanto? Depois disso, ele disse cerca de 8. Eu fiquei tipo, quanto? Depois disso, ele disse por volta, tipo, eu acho que 3 a 5 com isso. Então, tipo, o que em cerca de 3 anos? Tipo, o quê? 30 libras? Sim, claro, este é o Skyler, mas quando ele começou com 105 libras, este é o Skyler. Agora, isso é impressionante. Você vê cada movimento dele, isso é impressionante. E esse garoto tem 23 anos. Se Skyler entrasse no show que Farhad estava fazendo, Farhad não levaria nada pra casa. Seria esse cara. Você estaria dizendo, ele não é natural? Ou o Greg pode fazer um vídeo e dizer, não há como você conseguir isso. Você está me dizendo?
Você está tentando me dizer que Farhat se parece com isso? Você sabe o quão grande ele é? Quando alguém diz, Alex, você arrasa. Você acha que os esteroides são como? Não, então agora, com certeza. E você pode ver isso, porque sabe de uma coisa, eu já estive por perto. Então quando o Greg diz, eu acho que ele usava esteroides antes, eu acho que ele tem se dopado. Todo esse tempo está vindo de alguém que nunca esteve perto de atletas geneticamente dotados enquanto ele estava crescendo. Vocês não conseguem entender isso de novo? Nada contra o Greg. Greg está pegando o que ele sabe e colocando lá fora novamente. Quando se trata de Farhat Hussein, eu acredito que Hussein está mentindo sobre seu peso real. Eu acredito que ele é enganador 100%. Porque, novamente, quando ele posta um vídeo e é como, bem, eu disse isso em uns 2 outros vídeos que você sabe, eles não me testaram. Desgraçado, você não veio e simplesmente disse isso, cão. Boa tentativa. Você é enganador dessa maneira, então sua decepção, você a escondeu em suas fotos. Mentir sobre seu peso real só traz atenção negativa para as pessoas que já pensam que você não é natural. Baseado em Greg Doucette, que nunca esteve perto de atletas reais nas fases iniciais de sua vida. E sabe o que eu não vou fazer? Eu não vou colocar minha reputação em jogo por alguns jovens que só querem fama sem fazer nada. Desculpe, Hussein, minha culpa. Apenas digo como é. Você não fez nada para alcançar o que tem. Mas foi colocado em evidência por Greg. E para ser honesto, agora Greg está recebendo uma reação negativa. Isso é porque ele te fez sócio dele. Isso parece ruim. Então, não importa o que Greg diga sobre ele, o que ele acredita, não importa o que, é claro, ele vai dizer que é natural. Ele é sócio dele. E todo mundo tem o direito de pensar e acreditar nisso. Disse a mesma coisa para Greg, a narrativa que foi criada. Você começou e deu combustível às pessoas fazendo natural ou não, e então estabelecendo o padrão ouro do que é natural ou não. E quem pode dizer isso? Você mesmo, dizendo que você é 99, certo? O tempo todo dizendo que todas as maneiras que você pode falhar, que você poderia enganar um teste de drogas. Dizendo que você precisa de todas essas coisas e você coloca todas as coisas na mente das pessoas, o que aconteceu? O motivo de eu não gostar de Nat ou Nots é porque elevou tanto a barra que dá a pessoas como Hussein Farhat esses quase genes de nível Deus, quando ele não tem genes de nível Deus. E vocês tipo, agora você está apenas odiando? Não, eu não estou, cara, você vê meu cliente? Eu apenas pensei que ele não é um caso isolado. Eu treinei um monte de crianças. Merda, crianças. Jovens de 20 e poucos anos que são naturais. Nem todo mundo quer usar esteroides. Natural ou não, fez vocês acreditarem que as coisas não são alcançáveis quando são. Isso é tudo o que fez. Eu disse ao Greg isso quando você chama a atenção de pessoas e elas têm milhões de inscritos, esses milhões de seguidores que gostam do cara que você chamou a atenção. Vai haver uma parcela deles que não gosta de você. E quando você faz isso muitas vezes, vai haver muitas pessoas que não gostam de você. Então, quando eles encontram uma brecha na armadura ou um erro que você cometeu, eles vão invadir em massa. E eles vão dizer tudo o que puderem porque estão esperando você escorregar. As pessoas querem que isso seja a sua ruína, elas querem, e o Greg me disse isso também, ele cavou a própria cova. Você tem um garoto que começou a treinar porque queria conquistar as garotas. Então, ele vai fazer de tudo para impressionar alguém. E quando alguém começa sua carreira fitness apenas para impressionar as pessoas, vai fazer coisas que não são honestas. Eu não acredito que seja tomar esteroides, acho que é mentir sobre o peso inicial, acho que é manipular todas as suas fotos, acho que é dizer a todos que eu sou natural. Que seja, ninguém se importa. E novamente, a única razão pela qual estamos falando sobre isso é porque Greg fez um nat ou não no filho dele. Se Greg nunca tivesse feito um nat ou não no Hussein, nós não saberíamos ou nos importaríamos, não é? E isso é um fato. Greg é um padrão. Quando se trata de nat ou não, o único problema é que a base de seus nat ou não vem de uma pessoa que cresceu em uma cidade de 700 a 800 pessoas. Para concluir, Hussein não tem uma genética 1 em 1 milhão. O físico de Hussein foi exacerbado por Greg dizendo que é ele quem documenta tudo e mente sobre seu peso. E todo mundo fazendo um grande alarde sobre o que é realmente alcançável. Porque se for o caso, está enganando vocês. Porque se vocês acham que o físico dele não é alcançável, é melhor todos vocês pararem de malhar. E estou falando sério.
Porque eu tenho um garoto bem aqui que é muito melhor do que ele, que eu estou treinando, que é 1000 vezes mais humilde, que mantém suas coisas em silêncio, faz seu trabalho, terminando sua universidade, fazendo todas as coisas que ele está fazendo e não fazendo nenhuma dessas merdas por fama ou glória, ou por assinantes ou espectadores. Porque se ele estivesse, você já teria ouvido falar dele. É tudo que eu tenho, cara. Eu nem vou enfiar meu treinamento aí, eu só vou ser como, pessoal, vocês podem, vocês não precisam concordar comigo. Mas, novamente, se você não assistir o vídeo inteiro, eu não quero que você comente. E se eu ver seu comentário, vou detonar você, vou trollar muito você. Falo sério. Você vai lá e diz, você assistiria ao vídeo porque este vídeo é o mais real que você já viu sobre Nath ou não? Merda, até a próxima, pessoal. Vocês sabem como é. Ferro afia ferro. Progrida. Sobrecarregue sua vida enquanto isso. Continue perseguindo Jim. Continue perseguindo a paz, Jim.